Fala galera, tá começando mais um episódio do Vivendo em Missão, um podcast sobre teologia, missões, bate-papo e muito mais. Hoje estamos aqui mais uma vez com o nosso professor FP e dessa vez ele veio aqui na escola CT dar aula pra gente sobre sexualidade. Então, para você que perdeu a aula anterior que ele deu aqui, foi sobre missões urbanas, quero te convidar a voltar lá nesse episódio para também poder assistir. Mas, se você estiver assistindo pela primeira vez, eu vou pedir então para o nosso professor se apresentar um pouco, falando quem ele é, e depois a gente vai começar falando um pouco sobre a matéria de hoje, que é sexualidade. Legal. Bom demais estar aqui, né? Sou FP, sou casado com a Ciane, pai do Tito, da Flora. Sou pastor, né? Professor de teologia, na área de teologia, missiologia, e acho que é isso, assim, um pouco sobre mim é isso. E se você quiser saber mais informação, você pode acessar o Instagram dele lá, que você vai encontrar bastante conteúdo. Agora, falando um pouco sobre a aula de hoje, a gente está no nosso último dia de aula sobre sexualidade. Foram 4 dias de aulas incríveis e a gente estava até conversando aqui antes de começar a gravar o podcast sobre a importância da gente como missionário entender a sexualidade. Então eu queria te pedir, professor, para poder começar a falar a parte da base teórica, para a gente poder fundamentar essa ideia, esse raciocínio, para a gente poder fazer uma construção sobre a sexualidade. Legal. A sexualidade é vista por nós cristãos assim como um dos grandes ídolos da nossa cultura, né? E não só da cultura contemporânea, isso já vem desde sempre, né? A gente falou um pouco sobre cultura do selfie e isso é importante porque o grande problema dessa reflexão da sexualidade é que o ser humano ele passou a ser o centro dos seus desejos, de tudo, e agora ele é guiado por isso, né? Mas isso tem a ver com claro, fruto do pecado, da queda, mas uma construção também filosófica, né? Ao longo da história, né? Movimentos que enfatizaram muito a desconstrução, principalmente, né? A narrativa da desconstrução fez com que houvesse um choque agora, né, de entendimento sobre o que de fato é a sexualidade e tantas outras áreas da existência humana, né? E falando um pouco sobre essa construção e desconstrução, né, que foi a nosso primeiro dia de aula, lá no início de tudo. Por que a gente precisava olhar lá para o passado para a gente poder entender como que o mundo está raciocinando, né, as ideologias, as visões do mundo contemporâneo. E por que é necessário a gente olhar lá para trás primeiro para poder entender a realidade de hoje? Sim, a gente construiu meio que uma linha do tempo, né? E a gente falou de movimentos filosóficos, teóricos, que contribuíram assim, para uma reflexão, uma ideia sobre a sexualidade, que a gente chamou na aula de estruturalismo e pós-estruturalismo, né? Que ambos movimentos que surgem ali no século XX, né, na década de 60, 70, na Europa, como uma teoria que servia para estruturar padrões, né? O estruturalismo, por exemplo, estruturou um padrão absoluto, o pós-estruturalismo vem e já é uma resposta crítica, né, ao estruturalismo, porque já não crê mais em padrões absolutos, mas se enfatiza muito a liberdade humana para poder provar de novas experiências, né, de novas configurações. A gente até citou que hoje, na pós-modernidade, a gente tem uma realidade grande que é uma crítica, né, à relação monogâmica, né? Isso é um grande problema que tem a ver com a narrativa da desconstrução que vem do estruturalismo e mais especificamente no pós-estruturalismo. Então, entender essa linha do tempo e entender que esses movimentos que marcaram a história, né, e a gente tem nomes, né, diversos nomes importantes na história da humanidade que aderiram a esses movimentos, essas formas de pensar, tem a ver porque está muito presente hoje. No tempo que a gente vive hoje, nós temos herança, né, filosófica, intelectual, daquilo que foi construído no estruturalismo, no pós-estruturalismo, e que acaba definindo para a maioria da sociedade o que é a sexualidade, o que é todas as outras coisas da vida, né? A forma de pensar sendo orientada por essa cultura.
Então, assim, a gente precisa voltar lá no passado, né, para poder, um passado não tão distante, né, um passado até recente, né, na história, mas que difundiu muitos conceitos que hoje nós temos a herança disso muito presente na nossa sociedade. Então, o cristão ele precisa fazer uma leitura da cultura. A gente falou um pouco nas aulas, né, sobre, eu até usei o sentido de uma resposta cristã à sexualidade. Se é uma resposta cristã, é porque perguntas estão sendo feitas. E essas perguntas, elas estão sendo feitas aonde? Na cultura. A cultura contemporânea, a cultura de todas as épocas fizeram perguntas. E mais, agora focando na questão do estruturalismo, do pós-estruturalismo, a forma que se estruturou de pensamento gerou ainda mais perguntas, né? E muito mais confusão, desconstrução. Então, é uma resposta cristã. Mas o cristão, nós cristãos, precisamos fazer uma leitura cultural para que a gente identifique as perguntas que a cultura faz e a partir de uma ótica do evangelho, da narrativa bíblica, a gente consiga ter respostas, né, para esses assuntos. Uma parte importante que a gente estudou sobre a sexualidade na cosmovisão cristã. E foi muito bom porque no final de tudo a gente viu que tudo está muito ligado no que a gente acredita, né, a partir da palavra. Isso foi muito bom. E eu queria que você falasse um pouco sobre a sexualidade que está tão deturpada hoje, que é um fruto da queda. Sim. A cosmovisão cristã é um conceito, né, teológico que até uma certa... Tem muita gente que não gosta desse termo, né, cosmovisão cristã, mas quando a gente fala sobre cosmovisão cristã, nós estamos falando de atos na história, atos que marcaram a história da humanidade, né? Então a gente fala de criação, queda, redenção e consumação. Claro que isso são os atos principais, mas existem outros atos que estão aí dentro de cada ato desse. Mas a gente constrói uma realidade e um argumento, uma reflexão sobre a sexualidade, olhando a partir da cosmovisão cristã, porque a gente vai identificar onde estão os problemas e a gente vai identificar onde está a redenção para a sexualidade humana, né? O primeiro ato da cosmovisão cristã é que Deus é criador e nós somos criatura dele. Então, se nós somos criatura dele, o sexo é criatura de Deus. Não é criatura do self, né? Como a gente falou, né? O sexo é criatura de Deus. Então, Deus estabelece os padrões. No estruturalismo, o estruturalismo estruturou um padrão, esse padrão se tornou absoluto. No pós-estruturalismo, esse padrão não poderia ser absoluto, poderia haver liberdade. Ambos conversam e discordam da narrativa bíblica, daquilo que a palavra de Deus fala, né? Deus nos criou para si. A gente falou muito sobre o nefesh ali, né? Aquele termo hebraico ali do ser vivente, tudo que Deus depositou no ser humano, né? Quando ele soprou nas narinas do ser humano, depositou ali fome, anseio, necessidade, desejos, mas o ser humano tinha apenas um referencial ali, que era o próprio Deus. Então, se Deus depositou tudo aquilo ali, era para que o homem retornasse para Deus com todos esses anseios. E aí, quando vem a queda, todos esses sentidos eles são distorcidos. Agora, o ser humano ele não tem mais fome de Deus, ele tem fome de outras coisas, das suas próprias realizações. Então, na queda, o ser humano tira Deus do centro e se coloca no centro da história. Então, os desejos, a fome, a necessidade é sempre para si e não para ir em direção a Deus. E aí, só que a história não fica sem redenção, né? Há um Redentor. E esse Redentor, que é Cristo Jesus, né? Segunda pessoa da Trindade, não é um plano B de Deus, porque Deus viu que não deu certo ali e o homem pecou e tudo mais. Não. Antes, na eternidade passada, no conselho da Trindade, o Filho de Deus se voluntariou para trazer redenção para o mundo, né? Então a gente vê isso, que em Cristo, a ruptura que a queda trouxe, nossa com Deus, e da gente
em nós mesmos, Cristo agora ele reconcilia tudo. Então, em Cristo, nós somos reconciliados, a nossa sexualidade é reconciliada e tudo, todos os nossos prazeres que antes distorcidos, provam, claro, agora de um já e ainda não, mas já estão cativos novamente em Cristo, apontando para Deus, né? Nós não somos mais escravos desses desejos, embora ainda flertamos, né, com todos eles, mas não somos mais escravos. Por quê? Porque Deus está nos levando para o final da história, nos lembrando do início, né? Por isso que o mundo começa ali no jardim e termina numa cidade, né? E nessa cidade nós provaremos novamente daquilo que foi proposto no início, mas que não foi possível por causa dessa ruptura. E falando um pouco sobre sexualidade, né? Um ponto muito importante que a gente conversou em aula foi sobre a cultura do self, né? Eu mesmo buscando meus próprios interesses, meus próprios prazeres. Então a gente vê uma cultura hoje muito deturpada, onde o que você precisa é ser feliz. E a gente acaba vendo várias igrejas, né, trazendo também essa visão ideológica, pregando essas ideias da busca da felicidade. E não importa se for de uma forma muito desenfreada. O que importa realmente é você ser feliz. Queria conversar um pouquinho com você sobre isso. Como essa cultura do self tem deturpado uma visão até mesmo dentro das igrejas, né? Porque às vezes a gente olha para o mundo está caído, preso nos seus próprios pecados, né? Porque não reconhece Cristo Jesus como Salvador. Mas às vezes a gente está dentro da igreja também, pessoas que falam que foram libertas em Cristo Jesus, foram salvas, mas ainda assim continuam vivendo pelos seus próprios interesses. Então a gente vê que a cultura do self também está muito dentro das igrejas. Sim. Assim, uma coisa que a gente precisa entender é que Deus não nos fez para alegria, para felicidade, aliás. Deus nos fez para satisfação, mas não a satisfação que é fruto de uma busca e nem mérito de algo que a gente possa ter feito, mas é uma satisfação no próprio Deus, né? Usando a linguagem de Paulo, lá em Filipenses, do contentamento, que é uma palavra que eu gosto muito, o contentamento ele tem a ver com isso. O plano de Deus para a nossa vida é o contentamento. A felicidade é quando nós excluímos a possibilidade de Deus e agora assumimos o protagonismo, né, de guiarmos a nossa vida e todos os nossos desejos para a própria realização, né? A autossatisfação é um problema. Se a gente for parar para pensar, o assunto da sexualidade, que muitos, quando fala disso, aí já polêmica, né? Tem gente que fala assim, nossa, polêmica, agora vai tocar em pontos. Não, o assunto da sexualidade não é necessariamente falar sobre questões homoafetivas, que é o que se espera, que se imagina. A gente tocou em pontos para todo mundo, Sim. Né? Para o hétero, para o casado, para o solteiro, né? Para tudo. Porque se a gente for parar a pensar, tem tudo a ver com a nossa vocação cristã missional. Porque se a cultura do self diz que a sexualidade aplicada na cultura do self, eu busco as minhas próprias realizações, então eu escolho a pessoa que eu quero me casar baseado na minha realização, na minha autorrealização e tudo mais, e o evangelho já me diz outra coisa, né? A narrativa bíblica, a cosmovisão cristã já me diz outra coisa. Então, as minhas relações, a minha relação conjugal, né? O meu trato com a sexualidade é para a glória de Deus em favor do outro. Então, isso você exclui a possibilidade da autossatisfação, que em nenhum lugar do Evangelho há possibilidade para a autossatisfação. Em nenhum tema da nossa vida. Em nenhum. Na sexualidade não seria diferente, né? Então, é preciso a gente pensar o tema olhando essa linha do tempo da história bíblica, da história da humanidade, né? Através desses atos. E entendendo que todos nós temos as nossas questões, desejos e anseios e tudo mais. Mas a gente precisa olhar para a eternidade e a gente falou um pouco sobre isso. Quem não tem um olhar para a eternidade tem urgência pela felicidade, né? Quando nós temos um olhar para a eternidade, a gente não está
desesperado para ser feliz. Por quê? Porque nós temos a eternidade. Agora, quem não tem a perspectiva da eternidade precisa correr atrás da felicidade aqui, agora, o mais rápido possível. E vive uma vida desenfreada, né? Vive uma vida desenfreada. Eu preciso provar de todas as coisas, eu preciso me realizar ao máximo porque a vida é passageira. É tanto que a gente vê, né? Aproveite a sua vida porque ela passa rápido. A vida terrena, no corpo dessa morte, passa rápido. Só que nós fomos criados para a eternidade e não para viver aqui e agora. Então, entende como Deus não nos criou para felicidade e sim para satisfação? Porque quando nós estamos satisfeitos em Deus, o resto das coisas... E uma parte muito importante aqui da aula, que eu até anotei, foi a frase de Agostinho. Tu nos criaste para ti, e o nosso coração não encontra repouso até que descanse em ti. Então, o que eu tenho visto mais hoje em dia é essa busca desenfreada pelo seu próprio prazer, quando na verdade nós temos tudo em Cristo. Então, o ser humano ele vai ficar para sempre nesse looping, né? Tentando satisfazer os seus desejos, buscando fama, dinheiro, poder. E eles nunca vão encontrar satisfação plena, porque essa satisfação só está realmente em Jesus. Porque nós fomos criados para Ele, né? Sim. E eu achei isso muito interessante durante toda a aula. E para finalizar agora, FP, eu queria falar um pouco sobre o chamado da graça que a gente aprendeu hoje. Sobre o chamado, o propósito e a vocação. Porque eu achei muito interessante, porque todos esses 3 pontos, eles estão totalmente interligados. E eu poderia até dizer que é como se fosse um resumo na prática de como um cristão precisa entender quem ele é em Deus. Porque está tudo muito ligado. Aí eu queria falar um pouco sobre o chamado, o propósito e a vocação. Sim, perfeito. Nós fomos criados para o outro. Esse é um grande imperativo da fé cristã. Nós fomos criados para o outro e não para si mesmo, né? Então, quando eu falo de chamado, que muitas das vezes esse termo é confundido com um termo de vocação, né? De algo que você faz, né? Como ministerialmente, e principalmente ministerialmente, né? Ninguém acha que é chamado para uma outra coisa que não seja algo de característica ministerial. Mas quando a gente fala de chamado, a gente vai ali para o texto da criação do homem, né? Quando Deus ele tem uma estátua muito bem feita ali, mas aquilo é uma estátua. Aquilo não é a imagem de Deus, porque a imagem de Deus no homem não é uma imagem visual, né? É uma representação no mundo daquilo que Deus é. Então, quando Deus cria aquela estátua, muito perfeita, muito maravilhosa ali, esteticamente falando, falta algo ali naquela estátua, que aquela estátua não é um ser vivente. Só que quando Deus sopra nas narinas daquela estátua, e ele sopra aquilo que vem de dentro dele, agora aquela estátua deixa de ser uma estátua e se torna um ser vivente. Um ser que agora, tendo o seu referencial único ali, que é o próprio Deus, vive para essa relação essa relação doxológica, né? De adoração ao próprio Deus. Então, a fome dele é por Deus, o anseio dele é por Deus, a necessidade dele é por Deus, o desejo dele é por Deus, né? Então, chamado tem a ver com isso. Deus chama o ser humano, chama a estátua para a vida. Agora ele é um ser vivente, então agora ele vive, agora ele é um ser. Antes ele era uma estátua, agora ele é um ser. Isso é um chamado. Então, assim, se você vive, se você está vivo, você já tem um chamado, porque Deus te chamou para a existência. Agora chamou por quê? Né? Que é a nossa reflexão de sempre, né? Por que eu existo? Por que eu estou aqui nessa terra? Né? Para quê? E tudo mais. Até a gente falou um pouco sobre... não é para quê que nós existimos, é para quem nós existimos. A gente vê Jesus mesmo, quando os discípulos... Jesus fala assim, se vocês quiserem ir também, pode ir. E aí o discípulo fala, para quem nós iremos? E não para onde nós iremos. Então, se Deus nos chamou e colocou dentro de nós uma fome, um anseio, uma dependência do Senhor, Ele nos criou para Ele. Agora, como é que a gente entende isso? Por meio do propósito. Qual que é o propósito da nossa vida? O propósito da minha vida não é ser um engenheiro, um músico, um artista, um filósofo, um advogado, nada disso.
Esse não é o propósito da minha vida. O propósito da minha vida é responder aos movimentos de Deus. Ou seja, o propósito da minha vida é viver em adoração a Deus. Toda a minha vida deve ser em adoração a Deus, porque esse é o propósito dela. Porque Deus me chamou para esse propósito, que é viver para a sua glória. E aí, quando a gente entende que nós vivemos para a glória de Deus, desse Deus que nos chamou, nos deu vida, agora nós vamos em direção ao outro. Vocação. Vocação é em direção ao outro. É quando a gente se entende, nós somos seres missionais. Seres criados à imagem de Deus e que foram afetados pela graça de Cristo, são seres missionais, que agora não vivem para si, vivem para a glória de Deus em favor do outro. Então esse caminho é essencial para a gente entender toda a nossa vida, e se tratando da sexualidade, também entender como que a gente lida com a sexualidade, entendendo o porquê que nós existimos, para quem nós existimos, o propósito disso e em favor de quê? Não é em favor dos nossos próprios desejos, mas igual a gente falou, né? O nosso corpo tem um dono e um mordomo. O dono do nosso corpo é Deus e o mordomo é o nosso cônjuge. É dentro de uma relação conjugal. Nós não somos dono do nosso corpo. Nós administramos aqui, mas nós administramos para a glória de Deus, para que o outro possa usufruir disso. Então, exclui toda a possibilidade de autorrealização. Entende? E no mundo de hoje vai totalmente contra do que é pregado, né? Total. Então, é muita loucura, né? Para o mundo entender tudo isso. Entender também que não é Deus não está nos privando de ser felizes. Ele já sabe de tudo. Ele sabe dos danos causados, né? Se nós formos viver simplesmente para nosso próprio prazer, né? Que é o hedonismo, que a galera está vivendo de acordo com o que eles acham que é o melhor. E uma coisa que você falou muito importante é a questão da eternidade. E é isso que eu tenho visto. Eles não têm noção do que é eterno. Então a gente precisa viver o hoje como se o mundo fosse acabar amanhã. Exato. Sem pensar nas consequências, sem pensar nos danos que serão causados. E infelizmente a gente está vivendo isso. Mas a importância dessa matéria para a gente é justamente trazer luz e fazer a gente entender à luz da Bíblia. O que a Bíblia fala sobre a sexualidade. Sim. Agora, para finalizar, eu queria te perguntar por que essa matéria é importante para nós que estamos nos preparando para a missão. Eu termino falando o que eu iniciei falando. A sexualidade, o tema da sexualidade é importante para nós cristãos e nós que estamos em um contexto de missão, né? Porque a sexualidade, eu falei um pouco disso na aula. Antes, Deus fez a sexualidade. Depois da queda, a sexualidade se tornou um Deus. Então, a inversão desses valores faz com que a sexualidade esteja presente na nossa cultura hoje como um grande ídolo do coração humano. E como um grande ídolo, né, a gente precisa ir no ponto. O pecado na sexualidade tem a ver com os ídolos do coração. Simplesmente com os ídolos do coração. Então, hoje há um movimento muito grande dessa ênfase na área da sexualidade. Isso não é só mais estético, isso é filosófico, né? É intelectual, e há uma influência muito grande disso na nossa cultura hoje. E nós que estamos nesse mundo aqui agora, né? Eu gosto muito de uma frase do Karl Barth, né? Que ele fala que a gente tem que ter um jornal em uma mão e a Bíblia na outra. Por quê? Porque a gente precisa fazer uma exegese da cultura para que a gente possa, a partir da narrativa das Escrituras, trazer respostas. Se isso é um grande mal do nosso tempo, a desconstrução da sexualidade, então nós temos que ter um olhar de atenção para esse assunto, né? Nós estamos nas grandes cidades, mas isso não é só mais um problema das grandes cidades, está presente em todo lugar, entende? Sempre esteve presente. Então, assim como pobreza, violência e tudo mais, sexualidade é um tema totalmente importante para nós que dedicamos a nossa vida em missão. Então, o episódio de hoje foi muito bom. Quero te agradecer mais uma vez por contribuir de alguma forma e eu oro para que esse podcast possa chegar em pessoas que realmente estão precisando ter essa visão, né? A gente falou muito na aula sobre calibrar, né?
o nosso coração. Eu acho que a minha oração é essa, que as pessoas possam entender que Jesus tem tudo aquilo que nós precisamos para viver. E se a gente tiver outros ídolos no coração, vai dar tudo errado. Sim, isso mesmo. Eu oro para que Deus nos ajude a recalibrar, né, o nosso coração e centralizar os nossos amores na pessoa e na obra de Cristo. Que isso é o que redime a nossa vida, assim como redime a nossa sexualidade. Então é isso, galera. Esse foi o episódio de hoje e até o próximo. Tchau, tchau.